Então, como eu estava falando, é uma alegria, né? Ver o aniversário, 31 anos de uma casa como essa, que eu sempre falei isso, a gente entra, se sente acolhido. É como se a gente estivesse na casa de mãe, casa de vó, casa de amigo, né? É sempre uma alegria, a gente entra e se sente, no mínimo, em casa de amigos, né? E vai passando o tempo, a gente começa a sentir como família, e o importante é que ela, além desse acolhimento, coloca a luz do candeeiro bem alto ali, né? Não coloca embaixo do alqueire, coloca a luz do candeeiro bem alto para que quem vem na frente, quem vem atrás, quem vem ao lado possa ver e possa seguir, possa ter o encaminhamento. É um prazer estar aqui com vocês. Para falar de transição planetária, que é um tema que tem sido muito frequente, né, nas casas espíritas. Mas o Sr. Joilson falou assim para mim: a transição planetária, sinais dos tempos? Interrogação. Interrogação. Mas que negócio é esse, transição planetária? Vamos começar. Me desculpem se ficar mais com cara de estudo do que de palestra, mas já que é baseada no capítulo da Gênesis, capítulo 18 da Gênesis, a gente conduz de uma maneira, como se fosse um estudo entre amigos, e né? Um estudo entre amigos. Vamos começar pela questão 41 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, aliás, os mundos podem virar pó de uma hora para outra? Aí eles respondem para Kardec: sim, Deus renova os mundos como renova os seres. Ou Deus renova os seres como renova os mundos, isso eu não lembro. Mas o que quer dizer isso? Assim como os espíritos, como nós, os mundos também estão sujeitos à lei de evolução. Então nós evoluímos, tem lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, você vai ver lá a escala espírita, com várias categorias ali explicadas, de espíritos até nós somos criados simples e ignorantes, chegamos um dia a ser espíritos puros, com todo o conhecimento possível, com toda... Não é aquela perfeição igual de Deus, mas com uma perfeição relativa, como nós costumamos dizer. E para que esses espíritos, que somos nós, possam galgar essa caminhada, eles sempre vão estar vinculados a mundos adequados ao seu grau de evolução. E Kardec, de uma maneira didática, dividiu em 5. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, né, como o nosso aqui, como nós estamos ainda, onde nós colhemos na expiação o resultado das nossas escolhas do passado, nem sempre tão acertadas, e fazemos as nossas provas, porque é através dessas provas, normalmente escolhidas, que nós vamos evoluindo, vamos ver se aprendemos mesmo. É nas outras horas da semana, por exemplo, que nós vemos se essa uma hora e pouco que nós passamos aqui toda semana, nos deu algum preparo para as provas que vão suceder na semana. Por quê? Nós nos instruímos aqui, estudamos aqui, falamos e ouvimos aqui, mas a vida é lá fora, né? A vida é lá fora. Então é lá que nós vemos realmente se aprendemos. Na casa espírita também, mas principalmente com o que nós fazemos, com o que aprendemos lá fora. Na família, no trabalho, na rua, em todos os lugares. Mas enfim, Kardec, de uma maneira didática, dividiu esses mundos em 5 categorias. Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, como nós acabamos de dizer. Mundos de regeneração, ou mundos regeneradores. Mundos felizes e mundos celestes. Esses mundos celestes são as moradas dos espíritos puros. Qual que é a característica do mundo que nós estamos aqui? Ainda predomina o mal ainda sobre o bem. E nós podemos fazer 2 leituras disso. Uma delas é que predomine os maus sobre os bons. Mas tem uma outra leitura possível, que é que, na maioria de nós, na grande maioria de nós, na condição vulgar da humanidade, todos nós, a grande maioria, ainda tem em si mais sombra do que luz, mais mal do que bem. Então não é uma questão de aquele é mal e o outro é bom. É uma coisa que se verifica normalmente em todos nós. Temos ainda uma porção um pouco maior de sombra do que de luz. E quando nós conseguirmos, se Deus quiser, né, nós vamos explicar um pouquinho essa questão
das migrações, se nós conseguirmos ficar aqui, nós vamos ter oportunidade de ver isso se inverter. Não só em nós, mas também nas outras pessoas. Porque a característica de um mundo regenerador é que o bem começa a predominar sobre o mal. A luz começa a predominar sobre a sombra. As nossas vontades do bem começam a predominar sobre os nossos desejos desenfreados. E aí nós vamos ter um pouco mais de virtude do que de defeito. A questão é que o mal cansa. E é por isso que nós chegamos nessas transições. Porque nós fomos criados lá, simples e ignorantes lá atrás. Entre erros e acertos, nós vamos colhendo o resultado das escolhas que nós fazemos de uma maneira não tão acertada. E quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio e fazemos escolhas que não são tão acertadas, o resultado é expiação, o resultado é dor. Isso vai cansando o espírito. Chega um momento em que o espírito adquire a capacidade de olhar, às vezes, uma coisa que ele gostou por séculos, e às vezes até por milênios, mas que ele já aprendeu que não é tão boa para ele. E ele vai adquirindo a capacidade de, diferentemente do que era feito no passado, olhar para aquilo e dizer: acho que eu não quero mais isso para mim. Eu acho que eu vou fazer uma escolha diferente. É nesse momento que nós começamos a escolher mais o bem do que o mal. Mais o oferecer outra face do que revidar. Mais o acolher do que o julgar. E as transições planetárias como essa, que nós estamos bem no meio dela, são o resultado desse cansaço que nós temos do mal e de uma vontade que Deus coloca em cada um dos seus filhos de ser feliz e de levar felicidade onde ele está. E por mais que nós tenhamos passado, às vezes, milênios no erro, levando a infelicidade a nós e aos outros, essa vontade, no fundo, está dentro de todos nós. De sermos felizes, de se cansar do mal e fazer novas escolhas. Jesus falou sobre isso no sermão profético, que está em Mateus, né? Vamos começar por ele. Nem vamos entrar na Gênese ainda. Eu tenho o quê? Até umas 8h50, 8h45, tá bom? Hã? Até 9 tá bom, beleza. O ideal, o mais gostoso seria ficar até as 9 horas só falando do sermão profético. Mas não vai dar, então nós vamos procurar fazer um voo panorâmico. O que Jesus fala no sermão profético? Eu trouxe trechos dele justamente por causa do tempo, eu não trouxe inteiro. E ele fala da transição. Muitos interpretam, até chamam assim, né, o sermão profético de um pequeno apocalipse, que não tem a ver com o fim do mundo, tem a ver com transição, tem a ver com ciclos da Terra, ciclos do nosso planeta. Não necessariamente com o fim de nada. A não ser que seja o fim no sentido de objetivo e não de término. Né? Com o fim de fazer tal coisa, com o objetivo de fazer tal coisa, e não de término. Nesse sentido, talvez possamos interpretar assim. Como é que Jesus identifica esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento de plena transição? É um momento onde nós já identificamos algumas características do mundo regenerador, mas ainda não nos despojamos do mundo antigo, de expiações e provas. E isso acontece dentro de cada um de nós também. Né? De uma maneira muito parecida com a transição planetária, o nosso acompanhamento dessa transição também traz a luz e a sombra lado a lado. Como que ele fala que a gente poderia identificar esse momento? Vê se vocês identificam. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Não é uma coisa rara você ver alguém se intitulando missionário e querendo liderar multidões, muitas vezes para um precipício. Né? Não é muito raro isso. Essa a gente não identifica. E ouvireis guerras e rumores de guerras. Por enquanto estamos 100%, né? Olhai, não vos assusteis, porque é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Alguém se identificou? E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, ainda que esses terremotos sejam causados mais pelo homem do que pelas forças do planeta, né?
Porque quando você faz um bombardeio perto de uma escola ou de um hospital, por exemplo, o efeito é muito semelhante num terremoto. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão. Isso já aconteceu também. Essa transição não é tão curta, né? Já temos muitas notícias de gente que passou por isso. E mesmo o espiritismo, né? Não acredito que tenha chegado nesse ponto, mas para que a gente possa se reunir tranquilamente hoje aqui, se abraçar e poder ficar com uma porta aberta falando de espiritismo, muita gente já teve que responder a inquérito policial. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E aí alguém pensa, não, mas ninguém odeia quando você fala do Cristo, não? Talvez não odeie o nome, mas a hora que você chega com os princípios cristãos, querendo sobrepor os princípios cristãos aos interesses pessoais, aí o ódio vem. A gente até estava contando uma história dessa aqui pouco antes, né? Eu estava trazendo até um caso do meu círculo de convivência. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, até o objetivo, não até o término, será salvo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe que momento é esse? É aquele momento que fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a prosperidade material dos maus. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E por que os bens e as facilidades são tão desigualmente distribuídas na Terra? E aí muitos de nós vemos a iniquidade se proliferar e começamos a pensar, será que vale a pena mesmo seguir o Evangelho? Será que vale a pena ser espírita mesmo? Olha, o outro lá só faz mal para os outros, eu conheço ele há 70 anos, fazendo mal para os outros, e está melhor do que eu. Será que está? Ou ele está na fase de semeadura? Porque Deus não obriga que a gente seja bom. O que ele obriga, assim, diretamente, né? A gente vai acabar sendo bom, lógico, está na lei divina. O que ele obriga é que a gente colha o que a gente planta. Então, muitas vezes que a gente olha que só erra, faz as más escolhas contra o Evangelho, e a vida dele parece uma maravilha, ele está na fase de semeadura. É só isso. É só uma questão de tempo. Ou é assim, ou não existe a lei de causa e efeito. E o próprio Cristo colocou a existência da lei de causa e efeito. Ele falou, olha, tudo que você plantar, você vai colher. Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque todo aquele que ferir pela espada vai perecer pela espada. Tudo que você fizer para o seu semelhante é a você mesmo que você está fazendo. O que ele estava falando nessas 3 passagens? Lei de causa e efeito. O que você faz para o outro é o que você vai receber. O que você entregar para o universo vai te devolver. Tá claro isso? Então, quando nós fazemos essa pergunta, vale a pena ser bom mesmo? Que surge aquela dúvida, né? Que a gente fica, nossa, mas o outro anda de Porsche e eu ando de Fusca, eu sou melhor do que ele, então não vale a pena ser bom? Não, vale. Vale porque o Porsche é a ponta do iceberg. Se nós a gente enxergar ali 10, 20 anos, talvez a gente enxergue isso. Mas se a gente enxergar 500 ou 1000 anos para frente e para trás, a conclusão é muito diferente. Não que tenha algum problema no teu Porsche, não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é a prosperidade, a fartura material, as facilidades do mundo, cargo, poder, beleza, dinheiro, né? Talentos 1000, não quer dizer necessariamente que aquele seja uma pessoa feliz. Porque ele pode só estar na fase ainda de semeadura. E a colheita um dia chega para todos nós. Não devemos nos colocar na posição de julgar o outro, mas a ideia é importante que seja compreendida. Então que nós não tenhamos essa dúvida quando ele fala,
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que o nosso não esfrie. Por quê? Porque com tanto de conhecimento espírita que nos foi entregue assim de bandeja, eu digo de bandeja justamente por isso que nós estávamos falando. Se fosse há 70 anos atrás, a gente não poderia estar fazendo uma reunião espírita com essa tranquilidade. Então, para nós que somos dessa geração, foi entregue de bandeja. Com todo este conhecimento, que nos faz entender exatamente como tudo isso funciona, será que nós temos o direito, não que alguém vá nos cobrar, mas será que nós temos o direito de, perante a nossa consciência, ter essa dúvida? Será que vale mesmo? Será que não é melhor cair no mundo aí, fazer o que todo mundo faz? Nesse ponto, a regra da maioria pode não ser uma boa régua para a gente medir. Então é isso que ele fala no sermão profético. Ele estava anunciando o fim do mundo? Muitas religiões entendem que sim. E Jesus estava falando, olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Como é que a maioria delas entendem? Que é o fim mesmo, que o mundo vai acabar e serão julgados todos e tal, de uma maneira literal. Só que, se toda a Bíblia, toda a Escritura é simbólica, o livro do Apocalipse, que é o que fala um pouco também dessas coisas, é o mais simbólico de todos. Então, interpretar o Apocalipse com literalidade, como se aquilo ali fosse um tratado de geologia, de astronomia, de história, é desrespeitar aquela revelação, que foi escrita por João, né, como médium lá na ilha de Patmos, João Evangelista mesmo. É desrespeitar toda aquela revelação. Quase nada daquilo é literal. Mas prosseguimos. Quer dizer o quê? Se não é o fim? Quer dizer que nós chegamos a um final de ciclo. Por que um final de ciclo? Porque olha só, se o mundo de regeneração vai ser melhor, precisa de pessoas melhores. Dá para melhorar de uma vez? Assim, olha, o Amir ele vai deitar hoje à noite uma pessoa cheia de defeito e amanhã ele acorda cheio de virtude. Não dá. Isso vai ser construído aos poucos. Vai levar tempo, né? Humberto de Campos fala isso, que a pedagogia de Deus não usa a violência, não usa a velocidade, ela usa o tempo. Né? Porque se a gente pensar como encarnado, não, mas se a gente pensar como espírito, a vida é longa. Dá tempo de fazer direito essa evolução. Dá tempo de fazer com segurança. O que não dá tempo é de ficar parado. Porque enquanto nós estamos parados, nós estamos sofrendo. E fazendo más escolhas. Né? E como é que é esse ciclo, então? Esse ciclo que nós estamos vivendo, esse final de ciclo, que prepara para essa mudança, para a regeneração. Tem os sinais. Do mesmo jeito que tem horas do dia que você não sabe ainda se é dia ou noite, nós não sabemos direito ainda o quanto nós temos de expiação e prova e o quanto nós temos de mundo de regeneração. Ninguém tem dúvida aqui quando olha para o céu 3 horas da tarde que é dia. E às 9 da noite ninguém tem dúvida que é noite. Mas às 6, 6 e meia, 7, dependendo da época do ano, você olha, é dia ou é noite? Tá mais para lá do que para cá, mas tem hora que o céu tá meio avermelhado, é coisa do sol ainda, mas já tô vendo a lua do outro lado. Você fica meio assim, né? Transição é exatamente isso. Nós vamos ver uma mistura muito curiosa do pior e do melhor que nós conhecemos. Do melhor e do pior. Por exemplo, os extremismos voltando. Extremismos que o mundo não via há décadas, e talvez até há séculos, estão voltando com toda a força. E pessoas passam a idolatrar os extremistas. De qualquer lado. Qualquer lado que você puser um extremismo, vai aparecer um grupo de idólatras, né? Entre aspas, para idolatrar aquele extremismo. Aí você pega o extremismo oposto, vai aparecer também. E se você tiver a coragem de virar para os dois e falar assim, olha, eu acho que você aqui tem esse teu pedaço tem erros, mas também tem acertos. O de lá também, ó, tem acertos, mas também tem os erros. Ah, não, então você é tal coisa. Aí você vai falar, pô, não, então você é tal coisa.
Por quê? Como se só existisse o 0 e o 1000, não existisse nada no meio. Essas pessoas enxergam assim. Então esses extremismos voltam. É uma das características. A guerras, né, nós falamos, como Cristo falou aqui, começa a ter uma banalização da guerra. Uma banalização, às vezes, do sofrimento do outro. O sofrimento do outro é uma coisa curiosa, né? Tem coisa que a gente não percebe que dói quando ela só dói no outro. Só percebe quando dói na gente. Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo do que tem desses dois mundos. Do mesmo jeito que você tem pessoas cuidando, por exemplo, do direito dos animais, sejam quais forem, isso é uma coisa do mundo de regeneração? Claro que é. E você achar normal uma senhora de 60 anos passar carregando um carrinho de papelão lá para vender na reciclagem, como se ela fosse um animal, um cavalo, um boi, que o mundo de regeneração não quer nem que o animal faça. E nós passamos por aquilo, continuamos só damos uma olhadinha na janela do carro e achamos normal. É comum. Mas no mundo de regeneração não pode ser normal. Nem tudo que é comum é normal, né? Então, se nós achamos isso normal, uma senhora, às vezes, né, idosa, às vezes até com problemas de saúde, carregar um carro como se fosse uma carroça de papelão, como se fosse um animal de 20 anos atrás, não é o mundo de regeneração ainda. Isso é expiação e prova. Para ela, não, para todos nós. Talvez expiação para ela e prova para nós. Isso é característica desse momento final da transição. Você já tem rompantes do bem, assim, de um bem que não existia há poucos anos atrás, como essa questão, por exemplo, da proteção aos animais, proteção à natureza. 100 anos atrás ninguém falava disso. É uma coisa nova. Já é uma coisa do mundo de regeneração. Proteção dos direitos da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, de tudo. Isso é de mundo de regeneração. Leis mais humanas, isso é de regeneração. E no mesmo jornal que nós vemos falar de uma lei que protege crianças e às vezes de uma instituição que protege e acolhe crianças, nós vemos 1 minuto depois uma notícia de uma criança que é abusada na própria família. Uma é de expiação e prova e a outra é de regeneração. No mesmo jornal, no mesmo minuto você vê. Fica claro como é que a transição se opera? E aí, porque a gente poderia se perguntar, né? Mas por que acontece isso, essa mescla tão grande, por exemplo, esses extremismos, essas guerras, essa violência voltando, né? Por que acontece isso? Porque tem uma característica muito peculiar do mundo de transição. Alguns espíritos que, como nós vamos explicar daqui a pouco, já não vão mais ter oportunidade de encarnar na Terra quando ela se tornar um mundo de regeneração, eles estão tendo a última chance. Alguns deles estão tendo a última chance. Então, uma das características também é essa reencarnação em massa de espíritos muito problemáticos, muito empedernidos, assim. E não é muito difícil saber quais são. Né? Se nós estivermos atentos, você consegue ver claramente. Às vezes, né? Lógico, a maioria de nós vai estar num tom de cinza ali, né? Mas para alguns você consegue olhar e falar assim, meu Deus do céu. Não posso cair nisso também, né? Não posso fazer isso porque isso é característica de quase primitivo. E aí você percebe que tem muita gente tendo essa última chance. E isso reflete nas artes, isso reflete nos gostos, isso reflete na violência, né? Por exemplo, nas artes. Você vê muitas vezes, você olha uma música de 100 anos atrás, uma música de hoje, você fica coçando a cabeça para ver se evoluiu mesmo. Né? E assim para filme, para qualquer tipo de arte, para muitas coisas. E aí, o que é isso? Essa encarnação em massa desses espíritos dessa categoria se reflete em tudo isso. Porque eles encarnam, nascem e crescem. E começam a fazer o que eles gostam. E os gostos deles começam a se refletir nisso.
Então, em muitos campos da sociedade, a gente vê, olha e fala assim, nossa, acho que piorou. Não, não é que piorou, é uma perturbação temporária. É aquela piora antes de melhorar. É uma piora pela quantidade, ao mesmo tempo. Mas talvez o maior efeito disso, que talvez sintetize tudo isso, é que quando tem uma encarnação em massa desses espíritos muito ainda apegados ao mal, renitentes no mal, nós estamos falando daquele espírito que ainda não foi tocado pelo bem. Não estamos falando de espíritos que lutam com as próprias imperfeições para tentarem ser melhores, como acredito que sejam todos aqui. Estamos falando daquele espírito que fala assim, olha, eu sou mal e gosto de ser mal. Ele chega, a polícia prende ele, ele fala assim, olha, se eu me soltar, eu vou continuar matando e roubando. E traficando. Porque é isso que eu gosto. Ah, mas eu vou te prender. Pode prender. Aí eu vou tocar o terror dentro da cadeia. Nós estamos dando esse exemplo da cadeia, mas isso vale para empresas, isso vale para famílias, isso vale para organizações de todos os tipos. Né? Qual que é o efeito principal, mais importante, talvez mais triste, dessa encarnação em massa de tantos espíritos renitentes no mal ao mesmo tempo aqui? O problema é que eles têm dificuldade de lidar com a questão 625 do Livro dos Espíritos. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o modelo mais perfeito de conduta que nós podemos ter na Terra? Ou alguma frase muito parecida com isso. E é uma das respostas mais curtas do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Por que ela é tão curta? Porque Jesus dispensa apresentações e justificativas. Né? Ele é o topo do topo do topo do topo aqui. Ele é o emissário divino por natureza. Né? Então, a resposta tem que ser curta mesmo, porque ele dispensa qualquer tipo de apresentação. Só que quando surge uma massa tão grande de espíritos que adquiriram algum tipo de prazer na maldade, na animalidade, né, na bestialidade, a gente poderia dizer assim, eles não elegem esse modelo e guia. Eles elegem outro. E é assim que nós vemos toda hora. A exaltação daquele que é mais violento, daquele que ostenta mais a riqueza material, daquele que, em vez de liderar pela conquista dos seus liderados, ele lidera pela tirania. Né? Que ele governa, por exemplo, a instituição, lá a empresa que ele é dono, como se fosse um absolutista de 500 anos atrás, 700 anos atrás. Esse é o modelo e guia que eles elegem. Quando o modelo e guia que realmente vai nos levar para o mundo de regeneração é Jesus. Que não ostentou, nunca julgou ninguém, né? Quando a mulher adúltera, ele levanta a mulher adúltera e todos já tinham ido embora, ele fala assim, ninguém te condenou, também não te condeno. Vai, não peques mais. O que ele estava dizendo para ela, né? Põe uma pedra e segue em frente. Nem ele julgou. E se tem alguém que teria autoridade ali para julgar, seria ele. Só que ele não julga. Ele não julga, ele não ostenta, ele não tiraniza em cima de ninguém e ele não tripudia em cima daquele que não tem a evolução. Isso é tão bonito, né? A humildade de Jesus de não nos ofuscar com a sua luz. Já pararam para pensar nisso? Porque a luz em excesso, ela cega. Né? Você pega uma pessoa que está no escuro, deixa uma pessoa uma semana num quarto escuro, janela fechada e tudo. Aí você acende um holofote. Cara, eu não sou médico, oftalmologista, mas eu sei que bom não deve ser. Deve ferir os olhos dessa pessoa. Se Jesus esfregasse toda a luz dele na nossa cara quando ele parou aqui, quando ele passou por aqui, acho que essa luz cegaria todos nós. Porque é muita luz. Nós não temos elemento cognitivo para entender o que é o estágio de Jesus. Mas ele não faz assim. Ele coloca a luz modulada na medida que cada olho tem a capacidade de perceber.
Tanto é que ele chegava para os discípulos e falava de um jeito, para as multidões ele falava de outro. Das multidões ele falava por parábolas. E lá na Bíblia está escrito, porém tudo em particular declarava aos seus discípulos. Ou seja, ele esclarecia mais, porque aqueles olhos eram mais adaptados à luz, né? Já eram espíritos que tinham condição disso. Então ele não precisava falar por parábolas, ele já podia ser mais claro com eles. Com os religiosos ele falava de uma outra maneira. Eu digo aqueles religiosos que usavam da religião para proveito pessoal, né? Não eram todos, mas a grande maioria. Eram os que ele chamava de raça de víboras, de hipócritas, né? Ele fala, prostitutas e publicanos vos precedem no reino dos céus. Então ele tratava cada um, né? Isso é equidade, né? É tratar igualmente os iguais e tratar desigualmente os desiguais. Como eram todos desiguais, ele dava a cada um o tratamento que cada um podia suportar de luz, sem julgar, sem derrubar ninguém. Ele reerguia. Então, o grande problema dessa encarnação de um monte de espíritos empedernidos de uma vez é que eles elegem outro modelo e guia. Por exemplo, uma coisa que Jesus falou, né? Aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. Sobrando e humilde de coração. Manso e humilde. Né? Nós não queremos nem ser manso, nem ser humilde. Porque dói, né? É naquele momento de dúvida que eu falei. Você olha e fala assim, nossa, toda vez que eu sou manso, alguém vem e me dá um tapa na cara. Toda vez que eu sou humilde, alguém vem e me humilha. Não deve valer a pena ser, a pessoa pensa, né? Não deve valer a pena, então, seguir o evangelho. Mas isso é por um período pequeno de tempo. Ele falou, olha, isso vai ser rápido, esses dias serão abreviados, aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que perseverar até o fim poderá ficar no mundo de regeneração, numa boa, tranquilo, feliz. Ele não disse que seria fácil, ele disse que valia a pena, valeria a pena. É diferente, né? E o que ele fala também no Evangelho? Quando ele fala de falsos cristos, falsos profetas, ele fala assim, quando a abominação chegar aos lugares santos é porque está próximo do fim. A abominação chegou aos lugares santos. Você vai ver, é só você ligar no jornal que você vai perceber. Isso tem um perigo para nós, quando fala, porque às vezes nós achamos que estamos livres disso. Livres de que a abominação chegue no nosso círculo de fé, no nosso círculo de religião. Por quê? Porque como ainda somos criaturas orgulhosas, nós ainda achamos que somos melhores que os outros. Isso nos faz achar, não, dentro do espiritismo então é tudo verdade, está tudo tranquilo, não tem perigo nenhum. Nem por parte dos mensageiros encarnados, nem por, que somos nós aqui, né, os palestrantes, professores, e nem por parte dos mensageiros desencarnados, que são os espíritos que se manifestam. E aí nós podemos cair numa cilada. Porque mesmo o espiritismo não está livre disso. Nós falamos no início da escala espírita, e tem uma categoria lá nos espíritos imperfeitos, que é a que tem mais variedade de opções, né? Nós podemos... Você vai lá em espírito puro, é uma categoria só. Você vai no imperfeito, tem um monte. Dá para escolher um buffet à vontade ali de imperfeição. Porque nós temos muitas ainda. Né? Mas tem uma classe aqui que a gente precisa tomar muito cuidado. E eles existem, encarnados e desencarnados. Espíritos pseudo-sábios. Está lá na questão 100 do Livro dos Espíritos. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexos dos preconceitos e ideias sistemáticas que eles nutriam na vida terrena. Ele está falando do desencarnado, né? É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se.
E mesmo um palestrante espírita ou um espírito que deu uma mensagem numa casa espírita, ele pode, sem saber, ser um espírito dessa categoria. E aí ele vem. O problema desse espírito é que você não percebe. Que, por exemplo, o espírito que é muito de uma condição muito baixa intelectualmente, que é ignorante mesmo, você percebe claramente. Você olha a ideia e fala assim, não, pelo amor de Deus, nem me venha com isso. Mas o pseudo-sábio, o que acontece? Ele fala uma meia-verdade e mistura os absurdos. E a linguagem dele é boa, é bonita, ele é culto. Mas pelo orgulho dele, ele coloca a mentira junto, às vezes até sem saber, achando que aquilo é uma verdade. E a gente vai embora. Pode acontecer num púlpito como esse? Pode. É só chegar aqui e falar um monte de coisa para vocês, exatamente do jeito que está lá no Livro dos Espíritos, sobre fluido cósmico, e começar a deturpar os ensinamentos de Jesus, por exemplo. Ou querer tirar Jesus do Espiritismo. Tem gente que quer fazer isso, né? Tem gente que acha o Espiritismo legal pra caramba, mas Jesus parece que não é tão legal, né? Porque é o que nos induz à mudança, né? É o que nos traz a dor na mudança. Então tem gente que tem canal no YouTube, que tem milhões de seguidores, às vezes, no YouTube, que pode cometer esse tipo de problema. Assim, eu vou falar de espiritismo, tá, mas Jesus eu vou deixar de fora. Vários. E isso é muito pior do que nem mencionar espiritismo e não mencionar nada. Por quê? A hora que você tira Jesus do espiritismo, você desfigurou a doutrina. O espiritismo não faz sentido sem Jesus. Aliás, nada aqui faz sentido sem Jesus, porque ele é o chefe do nosso planeta, ele é o governador planetário. E tirar Jesus do espiritismo é ferir o espiritismo de morte. Mas tem pessoas que gostam, porque mesmo você tirando Jesus, a parte intelectual é tão envolvente que dá para você ficar décadas discutindo ali em cima de fluido cósmico, em cima de um monte de conhecimento, dá para ficar até o fim da vida discutindo essas coisas. Só que deixando Jesus de lado, de fora disso, tiramos o caráter divino do espiritismo e transformamos ele numa doutrina de homens. E isso fere de morte o espiritismo, como fere qualquer doutrina bem intencionada. É sério isso, né? Nós precisamos estar atentos para isso. Então, não é porque o Amir foi trazido aqui, referendado pela diretoria da casa, que necessariamente o Amir vai falar só verdades. Tem que ser analisado o que o Amir está falando, como qualquer outro palestrante, como as mensagens também dos espíritos desencarnados, tudo tem que ser analisado. O próprio Emmanuel virou, logo que Chico se apresentou para o Chico, ele falou assim, Chico, eu estou aqui para fazer o melhor possível, mas se um dia eu falar de alguma coisa para você que vai em contradição com Jesus ou em contradição com Kardec, me abandone, esqueça de mim e fique com eles dois. Que aí é porque eu vou estar errado. Essa mesma regra usem para quem? Qualquer mensagem, qualquer ensinamento. Só afastou de Jesus e Kardec? Cuidado. Cuidado porque o pseudo-sábio ele pode te enganar sem perceber. Às vezes até com a melhor das boas intenções. Então, essa característica da transição, ela traz muito pseudo-sábio. Por quê? Porque é o espírito que evoluiu muito intelectualmente, não tanto quanto imagina, evoluiu muito intelectualmente, mas a moralidade ficou lá para trás. Ficou no plano espiritual um tempão e tem a última chance aqui de reencarnar aqui. Para ver se vai, né? Para ver se ele engata. Quando ele chega aqui, aflora o quê? O que ele está mais acostumado. O que é que nós estamos mais acostumados, muitas vezes? É o intelecto sem o evangelho, sem a moral. É mais fácil. Né? É mais rápido. E essa crise, amigo, vai acabar quando? Tem a data. Nós vamos dar a data aqui. Acho que eu já dei a data no evento lá, que foi no Manuel Bento. Não dei a data lá? Quando a gente falou de transição? Tem data. Transição tem data já. Está no livro dos médiuns. Item 267. Reconhece-se o espírito mistificador pela capacidade com que prevê data.
Tá vendo como a gente precisa analisar? Você vai ver um monte de influenciadores famosos na internet falando de data limite, disso e daquilo. Você acha que Deus vai se submeter a um relógio? É isso mesmo? Gente, nós temos uma faixa. Nós temos uma faixa de transição. A gente imagina, mais ou menos, pelo que a gente lê, que começou mais ou menos ali na Revolução Francesa. Agora nós estamos naquele momento meio 6:30, né? Que você olha, e é dia, e é noite, e é dia, é noite. Né? E a gente sabe até quando vai? Não. Se alguém trouxer essa data, é um chute. É um chute. Essa data só Deus sabe. Talvez o Cristo saiba. É a certeza que nós não sabemos quando que é essa data. Por quê? Porque Deus é que sabe até onde dá para ir. Você acha que tem que ter uma data limite a ponto de Deus falar assim, eu queria dar uma chance para aquele povo ali, porque eu acho que mais uns 2, 3 anos, eles com tal coisa que vai acontecer, eles iriam se emendar. Mas como já está na hora da data limite, vamos fazer já. Acho que Deus trabalha assim. Gente, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou se você preferir, o Pai nosso, ele não cometeria um erro. Ele nunca errou. Não vai ser na nossa transição que ele vai cometer o primeiro. E ele renova os mundos como renova os seres. E é isso que trata, agora que eu estou entrando no capítulo da Gênesis. Falta 10 minutos. Agora que eu estou... Quem manda falar demais? Né? Mas tudo que a gente falou aqui tá, de alguma maneira, é o que está lá também. Mas tem algumas coisas interessantes da gente dizer que estão lá. Uma é que o progresso acontece de duas formas. Uma imperceptível, que nós vamos... Sabe aquela velocidade de cruzeiro? Você está no carro assim, o carro está 80 por hora, a estrada não tem buraco, você está meio com sono assim, mas você está indo, né? Você não percebe. Essa é imperceptível, é o devagar e sempre. Mas às vezes tem que... Quando você pega aquela sexta-feira com chuva, vem água descendo de um lado... e explodiu não sei o que do outro, você começa a subir na calçada e vai para lá e vai para cá. Essa é a mais rápida. Ocorre de solavancos. Essa é a transição planetária. As migrações de espíritos entre mundos acontecem dessas duas maneiras. O que ele fala lá? Uma é lenta e gradual e outra é brusca, com impressões bem acentuadas. Nós não estamos com impressões bem acentuadas? Lembra que nós falamos no início? Guerras e extremismos e falsos cristos e tudo aquilo. Está acontecendo tudo aquilo. Então nós estamos na fase brusca. Nós estamos nessa fase. A lenta não para de acontecer, ela é o tempo todo. Mas de vez em quando tem que dar um empurrão. Quando Deus acha que tem que dar. Quando o mundo chegou no final de ciclo, quando nós já estamos maduros para mudar de fase. Você não passa o aluno para o ano seguinte se ele não tirar nota na prova. Só que você faz uma apuração mais ou menos ali em novembro, dezembro, não faz? Para saber quem ficou e quem foi? É só isso. Não vai mandar ninguém para inferno nenhum. Não vai mandar ninguém para inferno nenhum. Só que para quem vive aqui, com câmera, com ar-condicionado, com ventilador, com televisão, com internet, com supermercado, ter que ir para um mundo bem mais primitivo que esse aqui, parece um inferno ou não parece? É isso. No fundo é isso. O que acontece? Os espíritos que não estão em condições de acompanhar essa transição que o planeta está fazendo, eles vão ser convidados com todo carinho. Tá brincando, tá? É compulsório. Vão ser convidados com todo carinho para habitar mundos que estão atrás do nosso. Por duas razões. Primeira, para que não atrapalhe o progresso daqui. A outra razão, ajudar o progresso lá. Porque perto daqueles lá é um anjo, hein? A gente pode até ser cheio de problema, mas perto dos lugares
onde a gente vai ter que reencarnar se a gente não tiver em condição de ir para o mundo de transição, de ficar na Terra no mundo de regeneração, a gente até que é gente fina. Mas por quê? Ele vai lá com a missão de ajudar o progresso intelectual, porque isso ele fez. Isso nós fizemos, nós progredimos intelectualmente. E a gente vai lá ajudar a reinventar a roda, ajudar a reinventar um monte de coisas que a gente já tem aqui há muitos séculos. Né? Mas aí o que acontece quando esses espíritos são retirados? Eles não vão ficar abandonados. Eles vão ter todas as condições de progredirem lá. E se realmente progredirem bem, eles voltam. Eles podem voltar. Porque essa migração para cima, ela pode ocorrer de soquinho. Agora, em geral, né? Não que Deus não possa fazer, mas em geral, em regra, as migrações para o planeta inferior, elas são nesses momentos de transição, em levas de espíritos. Não é tudo no mesmo dia. Vai tendo alguns desencarnes e tal, e alguns em massa, inclusive, e essas pessoas são, olha, desculpa, mas aqui já não dá, você vai ter que ir de lá. Aí vai ficar de lá. E vai receber toda a assistência lá para evoluir. Deus cuida de nós como cuida deles lá. Não ficarão abandonados. Seus amores cuidarão deles lá também. Alguns vão aceitar encarnar lá como missão, para cuidar dos seus amores que foram, entre aspas, exilados, né? Colocados lá. Alguns vão topar encarnar lá só para isso. Ah, Mira, é expiação ou prova? Olha, pode até servir de prova, mas é só amor. Ele não era obrigado a essa prova. Serve de prova, né? Acaba servindo de prova. E aí o que acontece com quem fica no mundo de regeneração? Porque, olha, pelo que está lá no capítulo 18 da Gênesis, quem que é obrigado a migrar? Podemos ficar mais tranquilos. Eu vi que teve gente que fez uma cara assim de medo. Não, calma. Pela frase de Kardec que está lá, são os maus não tocados ainda pelo bem. Eu não acho que alguém aqui esteja nessa categoria. Talvez vocês nem conheçam alguém que esteja nessa categoria. Os perversos. Que é o mal não tocado pelo bem, né? É aquele que é o mal, ele quer ser mal mesmo. Aí o mal que foi, esse vai migrar mesmo para lá, né? Vai ser convidado com todo carinho a ficar um tempo lá. E o mal que foi tocado de alguma maneira pelo bem, ele não precisa migrar para o planeta inferior, ele migra para regiões do planeta de regeneração aqui, que ainda serão as menos desenvolvidas. É uma migração intraplanetária. Existe isso também, está lá no capítulo 18 da Gênesis. Então ele continua no mundo de regeneração, mas ele não está de frente para o mar ali, é um lugarzinho bem mais difícil. Uma sociedade mais difícil, onde direitos ainda não são tão respeitados, né? Nós temos essa desigualdade, vai continuar tendo essa desigualdade. Mas em todo o planeta o mal já será bem menor que o bem. O bem já vai passar a predominar. E aí, o que acontece? Samir, mas essas duas categorias que você citou não são a maioria da humanidade. É verdade, não é a maioria da humanidade. A maioria da humanidade é constituída do que, lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, chama de espíritos neutros. Acho que eu até trouxe aqui. Ou não. Aqui, ó, espíritos neutros. Não são nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um lado como para o outro. E não ultrapassam a condição comum da humanidade. Esses somos a maioria de nós. Espíritos neutros. Quer no que concerne ao moral, ou também no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo de cujas grosseiras alegrias sentem saudade. Então o que acontece? Como os mais empedernidos migraram para planetas inferiores, outros espíritos melhores vêm e tomam o seu lugar. Por exemplo, espíritos que passaram muito tempo se preparando no plano espiritual, adquiriram lá virtudes e eles trazem virtudes para cá. Essa é uma das possibilidades. Né? Geração nova, por exemplo. Esses espíritos neutros, ao contato da convivência destes, vão se tornando bons. Ao contato da convivência dos que foram exilados, eles se tornavam maus, porque eles são neutros. Vai para um lado, vai para o outro.
Então eles se tornavam maus. Ao contato dos bons, eles vão ter muito mais chance de progredir, esses neutros. Então eles vão se tornando bons e dignos do mundo de regeneração. Tá claro isso? Beleza, amigo. Agora você já deixou todo mundo com medo, estragou o aniversário do centro, porque ninguém, apesar de a gente afirmar que quase com 99% de certeza que ninguém daqui vai migrar, sempre tem aquele 1% de dúvida. Então sempre a gente vai embora com aquele medinho. A Mira estragou meu passe hoje. Estragou o aniversário da casa, não. Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos, por quê? Se nós formos tocados pelo bem, para nós vai ficar, passado esse período mais conturbado, vai ficar cada vez mais fácil fazer o bem. Porque o mais difícil é você fazer o bem quando todo mundo está fazendo o mal. O mais difícil é você ter equilíbrio quando todo mundo está matando e desequilibrando. Esse é o mais difícil. Fora deste contato, é como se tirasse um peso de cima e a gente fala, nossa, estou respirando melhor e não sei porquê. É isso. Isso está acontecendo, o plano espiritual está alvoroçadíssimo com esse processo. E isso já está acontecendo e nós vamos assistir, em algumas décadas possivelmente, esse planeta começar a mudar. Vão mudar os gostos, vão mudar as escolhas. Muita coisa que hoje faz um sucesso estrondoso, a gente vai olhar e falar assim, não, isso não acrescenta nada, não edifica. Então vão mudar esses espíritos do mundo regenerado, eles fazem outras escolhas e têm outros gostos. E sabe qual é a receita para fazer as melhores escolhas? Questão 625 lá do Livro dos Espíritos. Jesus. Tudo aquilo que está no Evangelho do Cristo, se você preferir, no Evangelho segundo o Espiritismo está lá de uma maneira mais sistematizada, aqueles 28 capítulos lá, é essa a receita. Não sai disso. Porque aquilo vale aqui, vale no mundo de regeneração, vale no universo inteiro. O universo é regido pelo amor. E a personificação máxima do amor aqui é Jesus. Essa é a personificação máxima e é com base no que ele ensina que nós aprendemos a fazer as melhores escolhas. Então que nós possamos, então, seguir esse modelo e guia que está na 625 lá do Livro dos Espíritos, para que além de poder ficar aqui, né, podemos ficar tranquilo aqui no mundo de regeneração, nós possamos aprender a fazer as escolhas que vão tornar esse mundo cada vez melhor. A receita sempre vai ser o Evangelho do Cristo. Né? De alguma maneira, ele nunca nos abandonou. Ele sempre esteve ao nosso lado, mesmo quando a Terra era um mundo mais primitivo. Durante todo o ciclo de expiações e provas. Né? E continua com a gente. Ele mesmo falou, eu estarei convosco até o final dos tempos. Isso quer dizer, olha, você sempre vai ter o meu apoio para poder fazer as melhores escolhas. Que ele te ilumine, acompanhe. Feliz aniversário à Casa Jake e que o Cristo ilumine cada uma das nossas escolhas. Obrigado.